E aí, meu querido aprovado, tudo bacana? Voltamos aqui para fazer as questões agora de cálculos químicos, teoria atômico-molecular, e as questões que nós vamos fazer agora são questões relacionadas à massa atômica, massa molecular, massa molar e número de mols. Então, deixa eu subir um pouquinho aqui para a gente já ver. Essa questão foi uma questão, essa primeira questão do nosso material é uma questão da Unitim de 2021. Então vamos lá. Fala o seguinte, ó. Nos últimos anos ocorreu um rompimento de algumas barragens de minério no Brasil, como em Mariana e Brumadinho, Minas Gerais. Os rejeitos de mineração contidos na lama proveniente do rompimento de uma barragem foram e continuam sendo objetos de estudos, de pesquisa, a fim de saber, por exemplo, as características de sua composição. Se uma amostra de 40 gramas de lama, então já tem aqui a massa de lama, então vou botar aqui, ó, massa da lama, 40 gramas, certo? Proveniente do rompimento de uma barragem, foi analisada e o resultado apresentado e os resultados apresentam 50% da amostra do teor de ferro. Então, o ferro tem 50% dentro desses 40. Vamos continuar. 15% do teor médio de óxido de silício. Então, óxido de silício. 15%. 2% do teor médio de óxido de alumínio. Então, vamos botar aqui os dados. Óxido de alumínio. Observe que a primeira coisa que eu estou fazendo é colocar os dados, porque daqui a pouco ele vai fazer a pergunta. E que o teor restante, 33%, não contém silício e nem alumínio. Então, julgue as afirmações. Então, lembrando que 33% não tem silício e alumínio. Ele me dá as massas molares, certo? De cada elemento químico que está participando aí da brincadeira. E ele fala o seguinte: na amostra há 0,1 mol de dióxido de silício. Presta atenção numa coisa, meu filho. O que é que eu fiz? Primeiro, os dados. Tá aqui os dados, ó. Tá? Depois, o que é que eu vou fazer agora? Vou achar a massa molar. Porque como ele falou em mols, eu vou precisar achar a massa molar. Bacana? Esse, Adriano, como é que eu acho a massa molar? Vou dar uma sumida aqui, mas eu volto daqui a pouco, porque eu vou precisar desse espaçozinho aqui que fica a minha, a minha imagem, né? Então vamos lá. Vamos fazer as massas molares. Primeiro aqui, né? Eu vou responder o primeiro. Então, primeira afirmativa. Na primeira afirmativa, eu tenho que achar a massa molar do óxido de silício. Bom, então o que eu vou fazer aqui? Quanto é a massa do oxigênio? Quanto é a massa do silício? Ele me deu aqui, ó, oxigênio 16, silício 28. Então eu vou aqui, ó, a massa do oxigênio é 16. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. 16 vezes 2, 32. A massa do silício é 28. Aqui tem um silício só, então isso aqui vai dar 28. Aí você soma, porque aqui é a massa de cada átomo. A massa da molécula, quanto é? 2 mais 8, 10, vai 1, 60. 60 o que, Sandrão? Gramas por mol. Bacana, então tem 60 gramas por mol de óxido de silício. Agora presta atenção. Ele falou que 15% de uma amostra de 40
40 gramas de lama, 15% é de óxido de silício. Então a pergunta é: será que na amostra 0,1 mols de óxido de silício, como é que eu vou saber? Transformar esses 15% em massa. Então logo eu vou fazer o seguinte raciocínio: foca no Sandrão que é sucesso. Se 40 gramas de lama, logicamente, vai corresponder a 100%, qual vai ser a massa de óxido de silício quando... Opa, 100%, né? Eu botei 100 gramas. 100% vai valer 100%. Quando eu tiver 15%, qual vai ser a massa? Se você fizer isso aqui, você vai ver. Aí você vai fazer aqui o cruz credo, né? Cruz credo. Você vai ver que essa massa vai dar 40 vezes, você vai fazer assim aqui, ó, 40 vezes 15 dividido por 100. Aí você vai aqui de boa, corta o zero com o zero, você vai ter o quê? 4 vezes 15. 4 vezes 15 dá 60. 60 dividido por 10, você dá 6 gramas. Pois então, agora a gente vai fazer. Então, certo? Eu posso fazer o seguinte raciocínio. Olha só. Qual é o número de mols que eu tenho em 60? Eu sei que isso aqui é por mol, né? Então, eu posso ter uma formulazinha que a gente faz o seguinte, ó. Número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Qual foi a massa que eu tenho aqui? 6. Qual é a massa molar do óxido de silício? 60. Então, 6 dividido por 60 vai dar 0,1 mols. Ele falou o quê? Na amostra a 0,1 mols. Então, essa aqui é verdadeira. Beleza? Então, a primeira é verdadeira. Fazendo isso, a C não pode ser. Já eliminava a C. E eu vou fazer o mesmo raciocínio para todos. Então, na letra B, ele fala o seguinte: a massa média de silício presente na amostra é de 4 gramas. A massa média de silício. Eu quero só a massa de silício. Como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer agora? Eu sei que em 60 gramas de silício, 28, desculpa, em 60 gramas de óxido de silício, 28 gramas é só de silício. Então, eu vou responder a segunda aqui agora. Segunda. Vamos fazer a segunda aqui. Bora lá. Quanto é que é a massa? Quanto é a massa molar do oxilício? 60. Então, em 60 gramas de óxido de silício, 28 gramas são de silício. Nessa amostra, a gente viu que a gente tem quanto? 6 gramas. Então, na lama, 6 gramas é de óxido de silício. Então, eu posso até completar aqui, ó. 6 gramas de óxido de silício. Bacana? Então, eu vou botar o 6 aqui, ó. Então, em 6 gramas de óxido de silício, qual vai ser a massa de silício? Ah, Sandrão, ficou fácil. Quanto é a massa do silício aí, meu fera? Massa de silício vai ser 6 vezes 28 dividido por 60. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar, você já sabe, né? Só simplificar aqui, ó. 6 por 60, aqui vai dar 10. 28 dividido por 10 vai dar 2,8 gramas de silício. Tá certo? Não, que ele falou aqui que era 4. Então aqui é falso. Bacana? Então, de novo, o que é que eu fiz? A lama tem 6 gramas de óxido de silício.
Se a cada 60 gramas de oxilício, 28 são de silício só, então em 6 gramas eu vou ter quanto? Tem que ser proporcional. Ok? Terceira questão agora. Vamos ver, ele fala o seguinte, terceira afirmativa. A massa média de alumínio presente na amostra é 0,3 gramas. Se a segunda é falsa, a gente já elimina a letra A, já elimina todas e ficamos entre a 1 e a 2. Então vamos fazer aqui a terceira. Terceira questão, terceira afirmativa. Ele está falando o seguinte na terceira afirmativa. Ele está dizendo que a massa média de alumínio na amostra é 0,3 gramas. Mesma coisa eu vou fazer aqui agora. Qual é a massa molar do óxido de alumínio, que é o que tem na lama? Mesmo raciocínio, meu fera. Vou achar a massa só do oxigênio, depois vou achar a massa do alumínio. Então você vai ter o seguinte. Olha só. Quanto é que é o oxigênio? Sua massa é 16. Esse, André, como é que você sabe? Tá aqui, ó. Ele falou no anunciado. Porque tá lá em cima, eu não vou subir agora. Então, 16 vezes 3, 48 gramas. Não vou botar gramas agora não, tá? 48. O alumínio, sua massa é 27 vezes 2, 54. Somando isso aqui, qual vai ser a massa molar da molécula? 8 mais 4, 12. Vai 102 gramas por mol. Mas se você observar lá em cima, ó, ele me falou aqui, ó, que o óxido de alumínio corresponde a 2% na lama, na massa da lama, que é 40 gramas. Então, logo vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz para o primeiro. Então, logo eu posso fazer o seguinte. 40 gramas corresponde a 100%. Bacana? Qual vai ser a massa de óxido para 2%? Você vai aqui, cruz credo. Então você vai ter que a massa será igual a 40 vezes 2 dividido por 100. Você vai dar uma talhada aqui, ó, você vai cortar esse zero com esse zero. E você vai ter o seguinte, 2 vezes 4, 8, 8 dividido por 10, 0,8 gramas é de óxido de alumínio. Tudo certo, beleza? Mas ele quer saber qual é justamente. Olha aqui em cima, ó. A massa média de alumínio na amostra é superior a 0,3 gramas. Será? Vamos ver. Mesmo raciocínio agora. Qual é a massa molar do óxido? 100. Então, vou aqui agora. Então, eu posso usar o seguinte raciocínio. Se em 102 gramas de óxido de alumínio, 54 gramas é de alumínio, meu amigo, em 0,8 de óxido de alumínio, qual vai ser a massa do alumínio? Então, massa do alumínio será igual a, quando você fizer aqui esse cilindro aqui, cruz credo, você vai encontrar uma massa de 0,42 gramas de alumínio, certo? Então, ele falou o que lá em cima? Ele falou que é superior a 3%. Verdadeiro. Então, letra B. Bacana?